Olá, meus queridos, minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo muito bem, com saúde. Aqui é o professor João e vou trazer para vocês mais um vídeo da disciplina de História aqui pelo Colégio Seduca Journey. A gente está fazendo aí nesse segundo bimestre uma viagem pela história das independências das colônias dos domínios europeus aqui da América, né? Então a gente viu toda aquela relação desde lá da época das grandes navegações. Durante esse movimento, potências europeias conquistaram territórios no que eles chamavam de Novo Mundo, que viria a ser depois do continente americano, e nos primeiros dois séculos e meio aí, da Idade Moderna, a Europa ficou tendo essa relação de dominação com as colônias na América, né? Entrando em contato, em choque, né? Conflito com os nativos, criando ali impérios coloniais, e nós começamos a estudar, né? Lá no comecinho do segundo bimestre, então 2 semanas atrás, o primeiro processo ali de independência dessas colônias, desses territórios coloniais europeus aqui na América, que foi o processo de independência das até então chamadas 13 colônias, regiões essas que deram origem depois aos Estados Unidos da América, né? Então a gente viu todo o processo, tudo que levou lá à independência americana deflagrada ali em 4 de julho de 1776. E a gente vai continuar esse processo, pessoal, vai continuar vendo como que o mapa geopolítico do continente americano se configurou, ou seja, de onde que surgiram todos esses países aí que a gente tem hoje em dia no continente americano, né? A gente viu já então a independência dos Estados Unidos e a partir de hoje a gente vai começar a falar, então a gente vai começar hoje, continuar a semana que vem, tá? Falando sobre o processo de independência das colônias espanholas aqui na América, certo? Então vamos ver como que foi o processo de independência que deu origem a países que a gente conhece hoje, como Argentina, Peru, Equador, México e assim por diante. Tá? Então é uma parte muito importante da história do continente americano, é uma parte importante para a nossa história e também para a configuração do nosso continente hoje em dia. Tá? Então, para a gente entender, pessoal, as relações, por exemplo, que o nosso país, que o Brasil tem com os outros países, tudo começa com esse processo de independência e com o surgimento desses países, tá? Então a gente não entende nem a história do continente americano e muito menos a política de hoje em dia do nosso continente se a gente não compreender bem esses processos que a gente vai estar estudando aqui, certo? Então veja bem, a gente vai começar hoje em dia fazer uma introdução desse processo de independência, falando de maneira geral como é que era o domínio da Espanha nas regiões coloniais aqui da América. Daí a gente vai começar falando de um caso específico que foi o processo de independência do México, certo? Para depois a gente entrar nos casos mais simbólicos que ficaram ali a cargo do San Martín e do Simão Bolívar também, que é uma figura importante aí desse processo de independência das colônias americanas, certo? Então vamos fazer essa introdução primeiro, discutir como é que era essa dominação espanhola aqui, para fazer essa introdução ao nosso conteúdo. Lembrando que o nosso objetivo, pessoal, é ver todo esse processo das independências coloniais. A gente está vendo meio que uma linha do tempo aqui. Primeiro a independência dos Estados Unidos, 1776 começou, daí a gente vai ver no comecinho do século XIX aqui, 1810, a partir dali a independência do México e assim por diante. Vamos começar essas independências do século XIX que vão culminar para a gente, para a nossa história, em 1822, que foi a independência do Brasil, certo? Então, depois desse conteúdo aqui, ó, que é a independência das colônias espanholas, a gente vai ver a independência da colônia portuguesa, da colônia lusa, que éramos nós, né? O Brasil, né, pessoal? Então, a gente está aí no meio caminho aí para compreender e chegar lá no nosso processo de independência, certo? Bom, quando a gente está falando, então, da independência das colônias espanholas, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que, veja bem, a Espanha ela dominava um grande território aqui no continente americano, certo? Não só isso, a Espanha foi uma das duas grandes primeiras potências conquistadoras marítimas, tá? A Espanha, junto com Portugal, foi uma das primeiras nações que começou lá o processo de expansão marítima, conquistando bastante territórios. Inclusive, foram os espanhóis, na verdade, né? Uma expedição espanhola, mas que quem comandava era um italiano chamado Cristóvão Colombo, que descobriu o continente americano a data de 12 de outubro de 1492, vocês lembram muito bem disso. E o que acontece? A partir
desse primeiro contato com o continente americano, a Espanha, essa grande potência da época das grandes navegações, começou a conquistar vários territórios, não só ali na América Central, que foi onde a expedição do Cristóvão Colombo esbarrou, digamos assim, que foi ali na América Central, mas também na América do Sul e também na América do Norte, tá, pessoal? A gente não pode esquecer, porque a gente confunde, às vezes acha que lá é os Estados Unidos e o Canadá, então só os ingleses que dominavam lá. Na verdade não, no começo do processo de colonização, os espanhóis dominavam um território muito maior na América do Norte do que os próprios ingleses, né? Vocês lembram muito bem lá das guerras que teve a Guerra dos 7 Anos, que mudou um pouco do mapa político das colônias da América do Norte, mas o fato é que, a princípio, o domínio territorial colonial da Espanha no continente americano era muito extenso, era muito grande. Os espanhóis realmente dominaram um grande território, tá? Não é à toa, pessoal, que junto com Portugal e a sua colônia, que era o Brasil, o continente, a parte sul aqui do continente americano ficou conhecido como América Latina, tá? Vocês já pararam para pensar por que a gente chama essa parte do nosso continente de América Latina? Veja bem, os dois países que colonizaram aqui a América do Sul na sua totalidade foram Portugal e Espanha. Esses dois países são países latinos, porque o que é um país latino? É um país cuja língua descende, é uma língua que vem do latim, que era a língua do Império Romano. O espanhol e o português são línguas latinas, portanto, Portugal e Espanha são países latinos e a gente herdou isso deles, essa denominação América Latina, porque foram os territórios colonizados por países cujas línguas espanhol e português são de origem latina, tá? Então, é só a gente pensar hoje em dia, pense aqui no mapa político do continente americano. Se a gente parar para pensar os países que fazem parte, pensa aqui na América do Sul, pessoal. Tirando o Brasil, todos os países que fazem fronteira, os países aqui, não só tem países que não fazem fronteira com o Brasil, mas todos os países da América Latina, todos falam espanhol, tirando o Brasil. Todos, pessoal, o Brasil é o único, não deixa de ser uma característica interessante da nossa história, né? Depois a gente vai abordar esse tema, mas veja bem, o Brasil é o único país que não fala espanhol nesse contexto aqui da América do Sul, da América Latina. É o único. Todos os outros falam espanhol, ou seja, ou derivações castelhanas e assim por diante. Por quê? Justamente por causa desse grande domínio, né, colonial espanhol aqui no nosso continente, tá? Então, realmente, a Espanha foi uma grande força colonial, uma grande potência, certo? Depois, né, rivalizando com Portugal no começo, depois rivalizou com a Inglaterra, né, mas sempre aí nesse cenário importante do processo de colonização, tá? O fato é que, já que a Espanha dominava muitos territórios, tá, e tinha, né, uma extensão colonial bem grande, esse processo de colonização foi bem diversificado, né, galera? Não tinha como. Muitas regiões. E outra coisa que a gente tem que lembrar que é muito importante, que a Espanha dominou territórios lá desde a América do Norte até a América do Sul. Ou seja, olha o tanto de povos diferentes que a Espanha entrou em contato no seu domínio aqui. Desde lá dos nativos norte-americanos até os nativos, as grandes civilizações da Mesoamérica, da América Central e da América do Sul, como astecas, maias e incas aqui, né, na América do Sul. Então, veja bem, olha o tanto de choque cultural que com os nativos, isso aí tem a ver diretamente com o processo de colonização, como a gente vai ver, tá? O fato é que a Espanha, ela dominou muitos territórios diferentes, com vários povos diferentes, tá? Só que tinha uma coisa em comum, tá, em todos esses domínios coloniais espanhóis aqui no continente americano, que era o quê, pessoal? Um ponto em comum em todas essas colônias espanholas, era justamente o forte controle que a metrópole fazia em relação à colônia, ou seja, o governo espanhol lá da Europa governava de maneira muito absolutista, assim, não tinha participação dos locais no governo, certo? E também era uma sociedade bem hierarquizada, com hierarquias. E eu já vou mostrar para vocês como é que era a divisão social nas colônias espanholas. Isso aí é muito importante, tá, pessoal? Porque vai ajudar a gente a entender justamente por que os povos aqui das colônias espanholas se rebelaram contra o domínio espanhol, tá? O fato é que a relação da Espanha com suas colônias aqui na América era isso, uma dominação bem forte e uma sociedade bem hierarquizada, com bastante hierarquia, certo? Bom, primeiro esse mapa aqui é só para vocês terem uma ideia
dessa extensão. Olha só a grande extensão colonial da Espanha aqui no continente americano, gente. Um território realmente gigantesco, desde aqui, né, do extremo aqui da América do Sul até lá a América do Norte, tá? E veja bem, isso aqui, ó, é importante, isso aqui é obrigatório, cai em prova, presta atenção nisso que eu vou te falar, ó. Quando a gente está falando do Império Espanhol na América, tá? Esse aqui é um mapa ali da virada do 18 para o 19, o ano de 1800, o domínio colonial espanhol no continente americano era dividido em 4 vice-reinos, tá? Essa informação é obrigatória, vocês têm que saber, meus queridos, quais eram os vice-reinos, os 4 vice-reinos que compunham o Império Colonial Espanhol no continente americano, tá? Olha essa questão aqui, tu tem que saber responder. Eu vou te falar agora a campanha aí no mapa, tá? Então a gente tem aqui, ó, na parte norte, no que seria a América do Norte, o vice-reino da Nova Espanha, certo? Olha só que grande território que a Espanha chegou a dominar, tá? Olha só, e por isso que a gente tem muitas localidades no que hoje são os Estados Unidos da América com nomes de origem espanhola, tá? Então, Los Angeles e assim por diante, São Francisco e tal, é tudo nome espanhol, porque a Espanha dominou aqui originalmente, tá? Então, na América do Norte tinha o vice-reino da Nova Espanha, tá? Vice-reino da Nova Granada, aqui na América Central e o Norte aqui da América do Sul. Nova Granada também, Granada era um daqueles reinos de origem lá da Espanha na Idade Média, tá? Por isso que eles deram esse nome. Veja bem, vice-reino, essa denominação é interessante também, né? A coroa era a coroa espanhola, os reis espanhóis. Aqui eram os vice-reinos, tá? Como se fosse uma unidade de administração aqui da coroa espanhola na América. Então, vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru, certo? Vice-reino do Peru e, por fim, vice-reino do Rio da Plata ou do Prata, tá? Em português, espanhol da Plata. Então veja bem, pessoal, esses são os 4 vice-reinos. Esse aqui é o território colonial, é todo... Lembrem-se, ó, para quem vocês estão lembrando do mapa lá que a gente viu da independência americana, ó, a Inglaterra dominava só aqui, ó, as 13 colônias inglesas era só esse pedacinho aqui, tá vendo? Ó. Depois que eles conseguiram a Flórida, depois da Guerra dos 7 anos que eles conseguiram o domínio aqui da Flórida, mas antes as 13 colônias era só nesse território, o resto era tudo território colonial espanhol, certo? Então a partir desses 4 reinos, tá? Você pode pausar, anotar quais eram os 4 reinos, o importante é que tu guarde aí essa informação, porque a gente vai voltar nisso daí e vai ser cobrado de ti depois, certo? Então, 4 reinos do Império Colonial Espanhol no continente americano. Vice-reino da Nova Espanha, vice-reino da Nova Granada, vice-reino do Peru e vice-reino do Rio da Plata ou do Prata, certo? Alguns historiadores, alguns livros vai aparecer só vice-reino do Prata também, pode ser, tá? Mas subentende-se do rio, tá? Porque é um rio importante ali da região, certo? E o fato, pessoal, que a Espanha dominava então esse grande território e o que nós vamos ver nessa semana e semana que vem, tá, no próximo vídeo também, é como que todo esse território colonial espanhol aqui, que era dividido nesses 4 vice-reinos, como que isso se transformou em todos os países que a gente tem hoje na América Central, na América Latina e assim por diante. De onde que surgiu todos os países que a gente conhece? Colômbia, Uruguai, Argentina, Chile, México, da onde? Peru, da onde, pessoal? Como que foram esses processos de independência? É isso que a gente quer saber, porque isso que deu origem ao mapa geopolítico que a gente tem no continente americano até hoje, certo? Então, esse é o nosso objeto aqui de análise a partir de agora, tá? Bom, então, para a gente fazer uma introdução a todo esse processo, uma coisa que eu já falei é isso, a administração colonial espanhola aqui no continente americano era feita a partir dos vice-reinos, chamados vice-reinos, que são esses 4 vice-reinos, 4 territórios que dividiam aí todo o domínio espanhol na América, tá? Vejam bem, a gente tem uma divisão, isso aqui é muito importante também, tá? Preste muita atenção, que é uma divisão entre os grupos que habitavam aqui, tá? Tu tem que saber, entender bem essas denominações para depois poder desenvolver suas atividades e é a matéria também de prova que vai ser cobrada e assim por diante. Então preste muita atenção aqui, tá? Bom, em primeiro lugar, pessoal, a gente tinha os espanhóis que viviam no continente americano, que vinham para cá, tá? Esses espanhóis que viviam na América, que viviam nos vice-reinos,
Eles eram conhecidos como chapetones, tá? Um termo em espanhol, certo? E veja bem, era a aristocracia, eram os espanhóis mesmo, tá? Não estou falando de descendente, isso é outra coisa, estou falando os espanhóis mesmo, os espanhóis que saíam lá da Europa e vinham aqui assumir cargos administrativos, cargos políticos de confiança da coroa espanhola aqui no continente americano. Eles eram os chapetones. Além disso, tá? Eles que dominavam os cargos políticos, certo? Além desse grupo dos espanhóis, a gente tinha uma outra elite econômica que eram os descendentes dos espanhóis, dos primeiros espanhóis que chegaram aqui lá na época das grandes navegações, tá? Essa elite econômica, eles eram denominados de crioulos, tá? Eles eram uma mistura ali entre os primeiros espanhóis com nativos e assim por diante. Mas eles eram uma elite econômica também, tá? Eram formados então, os crioulos, esse grupo era formado principalmente pelos descendentes dos primeiros espanhóis. E veja bem, assim como a gente teve um problema com os colonos ingleses que estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política, essa elite econômica espanhola também estava insatisfeita. Os crioulos estavam insatisfeitos com a falta de autonomia política aqui no continente americano. Por quê? Veja bem, olha na cabeça deles. Eles eram a elite econômica, eles eram descendentes lá dos primeiros espanhóis que tinham vindo para cá. Só que daí vinha um espanhol lá da Europa para cá e era esse espanhol que vinha e mandava neles aqui. Eles não iam gostar dessa interferência. Eles não gostavam, na verdade eles queriam a autonomia política. E a gente já começa a ver o princípio ali, né, os germes aí do processo de independência, tá? E justamente foram esses crioulos, depois a gente vai ver, né, mais especificamente, que conseguiram iniciar os primeiros processos de independência, certo? Daí tinha a população local, evidentemente, né? Os nativos e os descendentes dos nativos. Então, os descendentes dos maias, dos incas, dos astecas e assim por diante, de todos aqueles povos nativos ou dos povos pré-colombianos que vocês já conhecem também, estudaram isso lá no 7º ano, tá? E é lógico que a população local, quando começou a ter briga entre os crioulos com os chapetones e com a metrópole, que era a Espanha, a população local ficou do lado dos crioulos, porque ela também queria independência, certo? E a gente vai ver como que aconteceram essas brigas aí. Entenderam esses três grupos? Tá? Então a gente tinha os chapetones, que eram os espanhóis que vinham lá da Europa para assumir cargos administrativos aqui. A gente tinha a elite econômica local, que eram os crioulos, que eram descendentes dos primeiros espanhóis. E a gente tinha a população local, que eram os nativos e descendentes dos nativos lá que os espanhóis haviam encontrado aqui no continente desde sua chegada ali no século XV, tá? Vamos lá, pessoal. Continuando aqui, uma coisa muito importante, tá? Vocês têm que entender essa divisão nesses três grupos que eu falei para vocês. Veja bem, a gente tem uma estimativa ali por volta do ano de 1800 que fala que a população espanhola, tá? Aqui no continente americano era cerca ali de, ou seja, os domínios espanhóis, né, no continente americano dava em torno de 17 milhões de pessoas, tá? 17 milhões de pessoas, olha esse número. Desses 17 milhões, tinha 3 milhões de pessoas brancas etnicamente, ou seja, que eram ou espanhóis ou descendentes de espanhóis, certo? E olha só, nessa divisão, tá? Desses 3 milhões ainda, apenas 40 mil eram chapetones, eram espanhóis que viviam aqui. E o resto desses 3 milhões era de crioulos. Ou seja, se a gente tira o número de espanhóis ou descendentes de espanhóis dessa população no continente americano que a Espanha dominava, a gente tem um total de cerca de 14 milhões de pessoas, de nativos, tá? Então veja bem, a Espanha dominava esse grande território colonial, né, dividido em 4 vice-reinos. Em todo esse território, estima-se cerca de 17 milhões de pessoas. Desses 17 milhões, 3 milhões eram ou espanhóis ou descendentes de espanhóis. Então, veja bem, né, a menor parte, que representava a metrópole, dominava essa grande parte da população aí que não tinha participação política. É lógico, né, que os nativos, assim por diante, eles iam se revoltar várias vezes, como aconteceram, né, contra esse domínio colonial da Espanha aqui no território americano.
certo? Isso aqui é uma coisa importante, então, para a gente entender como que estava dividido esses grupos. Porque como a gente vai ver, esses grupos que foram os personagens, os agentes das independências. Esses grupos que aparecem nas brigas pelas independências. Então, quando a gente está falando, por exemplo, os crioulos, a gente tem que lembrar que eles representavam, por mais que eles estivessem lutando pela independência, eles representavam os seus próprios interesses, que mesmo assim, mesmo querendo a independência, não eram os interesses da maior parte do povo, tá? Porque os nativos e os indígenas, mesmo depois das independências, eles continuaram sem participação política, né? Continuaram enfrentando seus problemas aí, tá? Vamos continuar falando um pouquinho desses problemas justamente para entender esses antecedentes, então, dos processos de independência das colônias espanholas. Bom, em primeiro lugar, pessoal, é que os nativos que moravam aqui, que eram descendentes daqueles grandes povos pré-colombianos, como eu já citei, os astecas, maias, incas e assim por diante, eles enfrentavam uma grande dificuldade para sobreviver, tá? Por quê? Eles tinham tido a posse de sua terra tirada, né, pelos dominadores estrangeiros, e eles ficavam ali submetidos ao interesse da elite econômica e da metrópole, tá? Ou seja, dos chapetones e dos crioulos. Eles que acabavam mandando nos nativos e nos descendentes dos nativos, mesmo que esses fossem a maioria. Lógico, tinha uma questão de dominação militar ali, né? O desenvolvimento militar e tecnológico dos europeus, dos espanhóis, era muito maior do que o dos povos pré-colombianos, então eles não conseguiam fazer oposição à força da metrópole ainda, tá? Vai acontecer um negocinho mais pra frente que eu vou contar para vocês que deu margem aí para essa oposição nascer. Essas tensões, então, entre o povo que estava ali enfrentando dificuldade de sobreviver e os representantes da elite e da metrópole, foram justamente essas tensões que deram um empurrão, digamos assim, para que os processos de independências começassem, tá, a acontecer no continente americano, onde era domínio espanhol. Por exemplo, a gente tem um desses líderes que é um exemplo que tentou fazer a independência, mas daí acabou falhando, tá? Um desses primeiros grandes líderes que tentou foi o líder peruano Tupac Amaru II, tá? Que viveu ali de 1738 até 1781. Veja bem, esse nome não era o nome original dele, Tupac Amaru II, né? Esse nome, Tupac Amaru, tinha sido... Ou melhor, deixa eu contar um pouquinho a história dele do começo, depois eu já vou explicar o nome dele, tá? Bom, então, o que acontece, pessoal? Para a gente entender essa primeira tentativa de revolta aí contra o domínio colonial espanhol. Nos primeiros tempos da conquista espanhola, no continente americano, essa conquista causou a morte de milhões de nativos, isso aí todo mundo sabe, né? Para conquistar os territórios aqui na colônia espanhola, os militares das potências europeias realmente acabaram matando milhões de nativos. Daí o que acontece? Os nativos que sobreviveram, eles começaram daí a ser utilizados como mão de obra, tá? Vocês sabem. Isso aí é a despeito do que a igreja permitia, porque chegou a ter bulas papais, documentos que o Papa condenava a mão de obra escrava, certo? Dos nativos, inclusive. Depois a gente vai ver o surgimento de ordens religiosas, na verdade nessa época que já existiam, que eram os jesuítas, por exemplo, que lutavam contra a escravidão dos nativos, mas o fato é que daí os caras que estavam só interessados na questão de colonizar e de aproveitar a mão de obra, eles não estavam nem aí para isso, né, para essas questões morais e tal, infelizmente. O fato é que depois da conquista espanhola, os nativos que sobreviveram, eles foram colocados, eles foram organizados em pequenos povoados, organizados em povoados que eram chamados de pueblos, tá? Que é um termo em espanhol também, pueblos. Então, os nativos foram colocados nesses pueblos, certo? E eles tinham que ficar servindo ali aos interesses dos dominadores, tá? Esse é o contexto. Nesses pueblos, eles tinham que pagar tributos, certo? Tinham que pagar imposto, então, para o colonizador, tinha que enviar moradores dos seus... Cada pueblo tinha que enviar um tanto de moradores para fazer trabalho compulsório, tá? Trabalhos, inclusive, que eles não iam receber nas minas de prata, de ouro e assim por diante, certo? Ou seja, a situação ali para os nativos depois da colonização espanhola não era muito favorável. Só que daí piorou. O que aconteceu? Esses pueblos,
eles eram submetidos ao domínio da metrópole, ao domínio espanhol, mas eles tinham certa autonomia, eles iam levando a vida deles normalmente ali, cada um com sua liderança, algumas lideranças nativas inclusive, desde que eles pagassem os seus impostos e contribuíssem com os seus trabalhadores, certo? Só que daí o que aconteceu? Durante o século XVIII, a coroa espanhola reduziu o poder desses líderes locais. Esses líderes locais eram chamados de curacas, tá? Que eram líderes indígenas ali que cuidavam dos pueblos. Daí o que aconteceu? A Espanha queria aumentar o poder sobre os seus territórios coloniais e tirou o poder dos curacas, desses líderes nativos dos pueblos, inclusive aumentando os impostos e tal. Daí o que vocês acham que aconteceram? As populações nativas se revoltou. Já estava numa situação difícil desde lá do começo do processo de colonização, agora estava piorando, né? Então estava ruim, começou a piorar, ia ficar pior ainda. Ou seja, lógico que gerou muita revolta. Depois o que aconteceu? Um desses curacas, um desses líderes nativos, tá? Chamado Gabriel Condorcanqui, que é esse que vocês estão vendo na imagem ali, ele era, ou se dizia, né, a gente não tem certeza absoluta, mas ele tinha essa fama, ele era um dos descendentes dos imperadores incas, aquele grande império sul-americano que os espanhóis tinham encontrado aqui no século XV. Tá? E o que aconteceu? Ele começou a regimentar, ou seja, juntar a população para lutar daí contra os dominadores espanhóis. Aí que ele ficou conhecido como Tupac Amaru II. Por quê? O último imperador inca tinha esse chamado Tupac Amaru, que foi o imperador que perdeu os domínios inca para os espanhóis, tá? Ali 2 séculos e pouco antes. Mais de 2 séculos e meio antes. Só que daí o que aconteceu? Ele, para tentar reviver esse sentimento dos incas, desse povo antigo que estava sendo dominado pelos espanhóis, ele mudou o nome dele de Gabriel Condorcanqui para Tupac Amaru e ficou conhecido como Tupac Amaru II. E aí ele começou a lutar contra o domínio espanhol ali da região. Ficou conhecido como Tupac Amaru II e liderou essa revolta, tá, contra os espanhóis, contra os representantes da metrópole. Inclusive, ele teria conseguido juntar ali mais ou menos 40 mil pessoas, tá, nativos e aliados dos nativos, um número muito expressivo, né, principalmente para aquela época, para lutar contra os espanhóis. E os espanhóis estavam ali fazendo ataques violentos contra as tropas do Tupac Amaru, evidentemente, né, porque os espanhóis não queriam perder o controle. E deu essa primeira tentativa, aí, essa guerra que foi a primeira tentativa de independência em relação às colônias espanholas. Só que não deu certo, pessoal. Em 1871, o Gabriel Condorcanqui, ou Tupac Amaru II, foi preso e executado em Cusco, que era a antiga capital do Império Inca, né? Ele foi executado ali meio que para servir de exemplo para os nativos. Era meio que os espanhóis estivessem falando assim, ó, quem lutar contra o domínio espanhol vai morrer, né? Então foi uma morte simbólica aí. A gente tem, inclusive, aqui eu trouxe a imagem para vocês conferirem. É um monumento que tem de homenagem a Tupac Amaru II em Cusco, que fica, né, no atual Peru, certo? Então tem ele aqui guiando ali os nativos na luta contra os colonos, certo? Essa foi uma primeira tentativa famosa ali, simbólica, de se libertar do domínio espanhol. Depois a gente teve outra também, tá? Que foi a partir do Juan Santos Atahualpa, que também foi um líder nativo que lutou contra o domínio espanhol e também fez uma rebelião no vice-reino do Peru, certo? Não deu certo também, ele também foi morto. Na verdade, ele desapareceu, ninguém tem certeza se ele desapareceu durante a tentativa de independência dele, por que ele desapareceu, né? Provavelmente ele foi morto, né, pelos espanhóis e nunca se achou o corpo dele. O fato é que esse personagem aí também é um desses símbolos dessas primeiras tentativas de se livrar do governo espanhol, tá? Bom, aí, pessoal, tirando essas primeiras tentativas, a gente chega num momento da história europeia, tá? Tem um momento da história europeia que começou a influenciar no que estava acontecendo aqui na América. Na verdade, pessoal, na nossa disciplina de história, vocês que são todos ótimos alunos de história, vocês já aprenderam que tudo acontece na história devido a motivos, razões históricas, sejam ideias, acontecimentos, né? É a questão do semear e colher, né? Tudo aquilo que é semeado no processo histórico vai ter consequências, é uma semeadura e colheita, sempre. A gente viu lá no processo revolucionário francês que as ideias iluministas
influenciaram no processo revolucionário francês, no americano também. E no contexto da independência das colônias espanholas, também tem o semear e colher aí, pessoal. Também tem um exemplo de como que os acontecimentos históricos, eles geram outros acontecimentos históricos importantes. É o caso das independências das colônias espanholas. Por quê? Aconteceu um negócio no continente europeu, ou seja, foi semeado no continente europeu, que não tinha a ver a princípio com a colonização espanhola aqui na América, mas que influenciou nas independências das colônias espanholas na América. Então, pessoal, quando a gente está estudando história, vocês têm que entender isso. Vocês têm que criar essa cultura de analisar os acontecimentos históricos e fazer essas relações. Ah, isso aconteceu por causa disso, isso aconteceu por causa disso. A consequência de tal contexto histórico foi esse acontecimento. É isso que a gente faz quando a gente está estudando história. E no caso das independências das colônias espanholas da América foi a mesma coisa, tá? Então, o que aconteceu então, pessoal? Qual que era o contexto europeu que deu início aos movimentos de independência na América? Bom, olha só, primeiro analisa aqui comigo, ó. A gente tem os 4 vice-reinos aqui de um lado, certo? E depois a gente tem os territórios independentes com as respectivas datas, certo? Então a gente tem México 1821, Peru 1824, Bolívia 1825, Argentina 1816 e assim por diante. Professor, eu preciso saber a data de cada um desses aí? Não, de todos não, né, meus queridos? A gente vai pegar os mais importantes aqui. Então, o que eu falar das datas a partir de agora, tá? Principalmente ali do México, obviamente depois a do Brasil, tu tem que saber, né? Tu é brasileiro, né, meu irmão? Então tem que saber as datas aí do processo de independência do Brasil, tá? Mas o fato é que a gente vai entender então como que isso virou isso. Como que os 4 reinos se dividiram e se tornaram esses vários territórios independentes, que deram origem, como eu já falei, aos países da América Latina atualmente, tá? Bom, pessoal, então, o que estava acontecendo na Europa que influenciou no processo de independência das colônias espanholas na América? Tem um personagem que vocês conhecem muito bem ele, já ouviram falar muito, inclusive aqui comigo, inclusive nas videoaulas, que é o Napoleão Bonaparte. Vocês já estudaram sobre a Era Napoleônica e vou relembrar só um pontinho aqui com vocês que é importante para esse conteúdo agora. Napoleão Bonaparte, depois que ele virou, na verdade desde quando ele era general, depois ele virou cônsul, depois ele se tornou imperador da França, né, inaugurando ali a chamada Era Napoleônica na Europa, ele saiu conquistando vários territórios, né, passando o carro ali na Europa, conquistando todo mundo e, como vocês lembram muito bem, a principal inimiga da França napoleônica era a Inglaterra. E para prejudicar a sua principal inimiga, que era a Inglaterra, o que Napoleão Bonaparte fez? Tente lembrar. Isso mesmo, foi o bloqueio continental lá de 1806. Tá? E o que acontece? Antes da Revolução Francesa, Espanha e França eram aliados. Tá? Principalmente porque as famílias reais, tanto da Espanha quanto da França, eram da mesma família nobre europeia, que era a família dos Bourbon. Tá? Então, tanto o rei da Espanha quanto o rei da França eram da família Bourbon. Só que daí, como a gente viu, durante a Revolução Francesa, em 1793, o rei Luís XVI foi guilhotinado, né? Morreu lá para a Revolução Francesa, não só Luís XVI como Maria Antonieta e sua família, vocês lembram muito bem dessa história. E o que aconteceu, pessoal? A partir então disso, a partir de quando o Estado Revolucionário Francês matou o rei da França, que era da família Bourbon, o rei da Espanha, que também era da família Bourbon, né? A Espanha daí se tornou inimiga da França, certo? Daí ficou esse contexto político de briga ali entre Espanha e França. E daí, para piorar, como vocês sabem, Napoleão Bonaparte criou o bloqueio continental em 1806, proibindo todo mundo de fazer comércio com a Inglaterra, tá? E vocês lembram muito bem qual foi o país corajoso, qual foi o país que falou que não aderiu ao bloqueio continental, que enganou Napoleão Bonaparte? Portugal, né? Lembra que eu contei para vocês que daí a família portuguesa veio correndo para o Brasil, né? Fugido com o apoio da Inglaterra em 1808, né? Só que daí, tá, professor, o que isso tudo tem a ver com a independência das colônias espanholas?
Quando as tropas francesas de Napoleão Bonaparte estavam no caminho para tentar capturar o príncipe regente de Portugal, Dom João VI, e invadir Portugal, porque Portugal não tinha aderido ao bloqueio continental, eles passaram por onde e dominaram qual país? A Espanha, galera, dominaram a Espanha, tá? Ou seja, a Península Ibérica ali ficou, né, sob o domínio do Napoleão Bonaparte. É lógico, Portugal, né, o Napoleão não conseguiu capturar a corte portuguesa, porque eles vieram para o Brasil. Mas o rei da Espanha, tá, que na época era o Fernando VII, ele foi destronado do trono espanhol, foi exilado na França, ficou 6 anos exilado lá, e enquanto isso, quem ficou dominando, quem ficou no trono espanhol, quem ficou de rei da Espanha, foi o irmão do Napoleão Bonaparte, José Bonaparte. Então a gente chega ao grande porquê, o que isso tem a ver, né? O que isso tem a ver com a independência das colônias espanholas? Vejam bem, galera, quando Napoleão Bonaparte dominou, tá, a Espanha e tirou lá o rei espanhol do trono e colocou o irmão dele, José Bonaparte, o domínio espanhol nas colônias americanas ficou enfraquecido. Por quê? Eles estavam preocupados lá com o domínio francês no seu território, o rei estava exilado, é lógico que eles não iam conseguir controlar o que estava acontecendo aqui nas colônias no continente americano, tá? Ou seja, esse processo da história do Napoleão e do domínio do Napoleão lá na Espanha enfraqueceu o domínio espanhol nas colônias americanas, tá? É muito importante essa relação, pessoal. E é lógico, né? Aí os administradores locais, os líderes locais começaram a se folgar mais, né? Bom, eles estão com os problemas dele lá na Espanha, agora é nossa hora, né? Agora é nossa hora. Tudo bem até aqui? Bom, só que daí o que aconteceu? O Império Napoleônico, como vocês já estudaram também, ele enfraqueceu, né? Napoleão foi exilado, Ilha de Elba, aquele negócio todo, tá? E daí, a monarquia espanhola foi restaurada, certo? Daí, quando a monarquia espanhola foi restaurada, porque os franceses já não estavam mais dominando a Espanha, o que a coroa espanhola quis fazer? Vamos retomar o nosso governo forte lá nas nossas colônias, vamos retomar o poder lá, eles estão muito folgados, estão muito independentes, vamos retomar o poder. Só que daí o que aconteceu? Os representantes locais, principalmente da elite econômica, que eu já contei para vocês que se chamavam crioulos, os descendentes dos primeiros espanhóis, mas que já moravam no continente americano, já eram nascidos inclusive no continente americano, eles não aceitaram isso. Por quê? Agora que eles estavam começando a ter um pouco de independência, porque a Espanha estava enfrentando os problemas dela lá na Europa, agora que eles estavam tendo um pouco de independência, a Espanha ia querer retomar todo o poder? Não, eles não iam aceitar isso. E aí começa as primeiras tentativas de independência dos territórios coloniais espanhóis. Foram muito influenciados, inclusive, pelo próprio iluminismo, pelas ideias iluministas e também pelo exemplo das 13 colônias, né? A galera aqui dos vice-reinos espanhóis olhava lá para as 13 colônias e falava, ó, eles conseguiram, 1776, eles conseguiram, declararam independência, lutaram e agora são independentes. Então eles foram influenciados pelo que tinha acontecido, inclusive, lá nas 13 colônias que depois se tornaram os Estados Unidos da América, tá? Então, a gente vai ver agora o primeiro processo de independência, tá, desses territórios, né, que antigamente eram os vice-reinos espanhóis, que foi o processo de independência do México, certo? Esse processo ele começou em 1810, mas o México só alcançou a sua emancipação política total, só tornou totalmente independente em 1821, então foram 11 anos de lutas e tentativas aí, tá? O atual México, então, esse que foi esse primeiro território a se tornar independente, ele fazia parte do vice-reino da Nova Espanha, que é aquele vice-reino mais lá do norte, tá? Que era, inclusive, a região considerada mais rica, com maior concentração de espanhóis na América. Então, não era um território fácil de conseguir a independência, porque a Espanha utilizava muito aquele território, gerava muita riqueza. Então, é lógico que a Espanha não ia abrir mão facilmente desse território, tá?
eles eram bem ricos por causa das principais atividades ali da região, que era a mineração, principalmente o ouro. Era uma região que gerava muita riqueza de ouro para a Espanha, tá? E também produção agrícola, principalmente tabaco e cana-de-açúcar, tá? Mas a cana-de-açúcar era bem geral ali nos processos de colonizações aqui da América, depois inclusive do Brasil e assim por diante. Então o que acontece? Qual foi a primeira tentativa de independência mexicana? A gente tem um padre, o padre Miguel Hidalgo y Costilla, tá? 1753 até 1811, que é esse padre que está retratado ali, que ele era um defensor ali dos nativos, dos negros que eram escravizados e vinham lá da África para trabalhar como escravos aqui, tá? E ele juntou um grupo então de nativos e de negros e de mestiços também contra a metrópole, tá? Principalmente contra os representantes da metrópole, os espanhóis que moravam aqui no continente americano, os chapetones, tá? E ele queria o fim da escravidão tanto dos nativos quanto dos negros aqui na América. Daí tem uma data simbólica, tá, para esse início da Revolução, da tentativa de independência, a primeira tentativa de independência do México, que é o dia 16 de setembro de 1810, tá, pessoal? Que foi quando o padre Miguel Hidalgo, ele foi na igreja lá, que ele era pároco, ele era padre, ele bateu nos sinos lá, ele disparou os sinos da igreja e começou a chamar todo mundo para juntar o povo para ir lutar contra os militares espanhóis, né? Então ele começou esse processo, essa tentativa de independência, durou um ano essa tentativa de rebelião dele aí, mas no ano seguinte, ali em 1811, infelizmente, ele foi capturado e morto pelos representantes da metrópole. Mas foi uma grande tentativa, né, de independência. Tanto que o padre Miguel Hidalgo y Costilla, ele influenciou outro padre, tá? Então olha a participação política aí dos representantes da igreja lutando, né, pelo fim da escravidão, pela independência, assim por diante. E a gente tem a segunda tentativa, que foi um outro padre que depois da morte do Hidalgo também tentou a independência no México, que foi o padre José Maria Morelos, que é esse outro que vocês estão vendo ali. Ele também, né, defendia ali a independência, principalmente na questão dos nativos, tá? Só que em 1815 ele acabou também morto e fuzilado pelas tropas espanholas. Ou seja, essas primeiras tentativas não deram certo, mas foram muito importantes para gerar esse sentimento de busca pela independência, tá? Independência que veio, como eu já falei então para vocês, em 1821. A independência do México aconteceu em 1821, tá, pessoal? Só que ela não atendeu, ela não aconteceu para atender as necessidades dos nativos, como os padres que a gente viu queriam, não. Mas para proteger o interesse dos crioulos, porque os crioulos, que eram os descendentes dos espanhóis no continente americano, também estavam incomodados com o domínio da metrópole. Eles queriam independência, autonomia política, certo? Então o que aconteceu? Em 1821 foi assinado o chamado Tratado de Córdoba, tá? Córdoba é uma cidade espanhola, esse tratado foi assinado lá, que garantiu então a emancipação política, né, a independência do México, sob a liderança desse cara aqui chamado Agustín de Iturbide, tá? Ele ficou pouco tempo no poder, certo? Ficou ali cerca de um ano, um pouco menos que 2 anos no poder, e depois ele foi tirado do poder porque teve um golpe republicano no México. Eles tiraram o imperador, esse que foi o primeiro imperador do México independente, e começou uma república no México. O México, teve depois outro momento de luta entre monarquistas e republicanos no México, mas o fato é que o modelo político que o México adotou independente foi justamente o da república, como é até os dias de hoje por lá, certo? Bom, esse aqui então foi o movimento de independência do México, só que aconteceram vários outros movimentos de independência que a gente vai estar tratando então na nossa próxima aula sobre as independências do resto ali da América Espanhola, certo? Bom, falamos bastante hoje, essa foi uma introdução às independências das colônias espanholas na América, e a gente continua então na nossa próxima aula falando sobre Simão Bolívar, San Martín, outros processos de independência importantes que deram origem a esse mapa geopolítico do continente americano, tá? Bons estudos, meus queridos, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo.